Esta segunda-feira é a melhor oportunidade em quase 70 anos para observar a superlua, um fenômeno que ocorre quando a lua cheia surge no ponto de órbita mais perto da Terra. A reportagem é do Fábio Castro, de Goiânia. Ela vai surgindo mais brilhante do que nunca. Parece maior, mais perto. Parece não, está mais perto da Terra. O fenômeno da superlua acontece quando o perigeu da Lua, ponto da órbita mais perto da Terra, coincide com a Lua cheia. Hoje a distância entre a Lua e a Terra é de pouco mais de 356 mil quilômetros, a menor desde janeiro de 1948. Durante o perigeu, uma superlua pode ser 30% mais brilhante e parecer 14% maior do que quando a Lua cheia ocorre no ponto da órbita mais distante da Terra. Os países da Oceania, como a Austrália, foram os primeiros a ver essa superlua na noite de ontem para hoje. Moradores de Sydney se reuniram em Bondi Beach para ver melhor o fenômeno. A superlua já deu um show na Espanha e na Suécia, mas hoje vai ser o melhor dia para ver ela brilhar. Gustavo Ramos, físico e técnico administrativo em Goiânia, nasceu em 1988 e espera ver pela primeira vez a superlua. Acho uma sensação bem interessante, essa possibilidade de ver a lua bem maior. Aqui no Brasil, o melhor horário para observar a superlua será mesmo à noite, logo após o sol se pôr. O lado bom é que não será necessário usar luneta, binóculo ou telescópio. Os astrônomos dizem que bom mesmo é olhar para o céu e ver este fenômeno a olho nu. Este professor de astronomia da Universidade Federal de Goiás diz que as pessoas não devem se preocupar com a Lua tão perto da Terra. Há uma influência, mas é muito pequena. Só para, em termos de valores, então uma maré com a superlua vai aumentar cerca de 1 polegada apenas. Então, assim, é uma influência, mas nada que cause aí um desastre. E diz que onde o tempo ajudar, a Lua gigante pode servir de cenário para os românticos. Para os românticos aí, né, a minha dica, além de estar observando o céu, estar de boa companhia, mais uma companhia aí que seria um bom vinho, né, e que seja de bom agrado aí. Tomara que tenhamos aí um céu bem bonito aí para hoje. E vamos ver quais regiões do Brasil têm maior chance de ver esse espetáculo. A Eliana Marques, que já está aqui, é quem vai contar pra gente. Quem serão os sortudos, afinal de contas, Eliana? Boa tarde. Boa tarde, Zileide. Olha, a visualização vai estar boa para muita gente aqui no Brasil. Boa tarde a todos vocês. Então, para quem estiver aqui entre Sergipe e a Ilha de Marajó, também oeste de Mato Grosso do Sul, a divisa desse estado com o Paraná, indo até o extremo sul do Brasil, todo mundo vai ver. Para a maior parte dos brasileiros, em amarelo aqui no mapa, condições de visualização moderadas, e onde vai ser mais difícil ver a superlua é nessa área aqui, que passa por São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória e vai até o sul da Bahia. Logo em São Paulo, porque a gente está com o tempo muito fechado, né? Então, aqui no Sudeste, principalmente, tem muita nuvem. E olha só quanta chuva está sendo esperada hoje nessas cidades aqui de São Paulo, na divisa com Minas, também aqui no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, em grande parte de Minas e no Rio, principalmente. Na cidade do Rio de Janeiro, a segunda-feira está cinzenta desde cedo. E na Baixada Fluminense, uma comunidade inteira ficou inundada em Magé ontem, como a gente vê nessas imagens de telespectadores. Em Duque de Caxias, em 24 horas, choveu praticamente o que seria normal para o mês inteiro. Essas fotos aqui são do site Caxias Online. Agora, Eliana, o que está provocando essa chuvarada toda aqui no Sudeste? Tem uma área de baixa pressão atmosférica, né? Então funciona assim, olha, ela está aqui em cima do Sudeste e a maneira como ela gira faz com que toda a umidade que está aqui embaixo seja jogada lá para cima nas nuvens. E isso deixa o tempo muito instável.
Inclusive no Rio, em BH e em Vitória ainda pode chover forte hoje. Na capital paulista, o grosso dessa chuva foi na madrugada, mas ainda pode chover também. E vejam que tirando essas áreas amarelas aqui do mapa, né, então entre Sergipe, litoral do Maranhão, oeste de Mato Grosso do Sul, divisa desse estado com São Paulo, Paraná e até o extremo sul do Brasil, essas regiões todas estão com previsão de tempo firme hoje. As outras partes do Brasil têm previsão de chuva, com essa chuva forte também aqui no sul da Bahia. E olha que contraste entre as temperaturas. Porto Alegre com máxima de 32 graus, mas Curitiba com apenas 22. As capitais do Sudeste todas com temperaturas amenas. E Brasília também com máxima de 23 graus. Já de Cuiabá para cima, só calorão. Aí temos aqui Salvador com 29, mas Natal, Rio Branco e Manaus bem acima disso. Agora, e amanhã? Feriado, finalmente, amanhã. Finalmente, feriado com mar agitado. Isso desde Santos, que fica aqui no litoral de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atenção para chuva com raios nessa área enorme que vai aqui do Pará até Mato Grosso e chegando até Minas Gerais. Alerta aí de chuva volumosa no Rio de Janeiro e na Zona da Mata, aqui nessa intermediária. E chuvarada com ventos fortes, onde a gente vê essa parte aqui, que pega principalmente o Espírito Santo. Obrigada, Helena. Bom feriado para você. Para você também. Até amanhã. Até amanhã. E um novo tremor de menor intensidade atingiu a Nova Zelândia hoje. Ontem, 2 pessoas morreram durante um forte terremoto. O local mais atingido foi o mesmo onde há 5 anos o terremoto matou quase 200 pessoas. Veja na reportagem do correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Nesta segunda-feira, à luz do dia, é que as equipes de resgate conseguiram chegar aos locais que ficaram isolados depois do forte terremoto de domingo. Foi de noite, pelo horário local, e os alarmes de tsunami tiraram muita gente da cama rumo a pontos mais altos. A magnitude do tremor foi de 7,8 e o epicentro foi perto da cidade de Christchurch, na Ilha Sul, mesmo local atingido por um outro terremoto há 5 anos, que deixou 185 vítimas. Desta vez o número de mortos foi bem menor, mas os estragos grandes, especialmente depois de tantos tremores secundários, um deles forte hoje de tarde, com 6,3 de magnitude. Muitas estradas sofreram com desmoronamentos. Esse terreno ficou tão acidentado que deixou ilhado um grupo de vaquinhas que não tinha como sair. Moradores e comerciantes passaram o dia fazendo limpeza e contando prejuízos. Autoridades analisaram as estruturas em diversas cidades para verificar a segurança das construções. Para o primeiro-ministro John Key, a reconstrução do país custará bilhões de dólares. Milhares de pessoas estão fora de casa ou isoladas no interior do país, sem comunicação ou energia. Os estragos são muitos e o resgate deve demorar mais alguns dias. E este ano pode ser o mais quente de todos os tempos. A temperatura deve bater novo recorde. O comunicado foi feito durante a Conferência da ONU sobre o Clima, a COP22, em Marrakech. Vamos então a Londres com a correspondente Cecília Malan. Boa tarde, Cecília. Essa definitivamente não é uma boa notícia. Boa tarde, Zileide. E olha que 2015 já tinha batido o recorde, né? Se 2016 entrar mesmo para a história como o mais quente, o século XXI terá registrado 16 dos 17 anos mais escaldantes desde que a medição mundial começou. A temperatura média da superfície este ano deve ficar 1,2 graus acima dos níveis registrados antes da Revolução Industrial. Outro dado um pouco mais animador também foi divulgado hoje na COP22 em Marrakech. A emissão de gases do efeito estufa permaneceu estável pelo 3º ano seguido, graças principalmente à China. O país, responsável por 30% das emissões mundiais, deve poluir 0,5% a menos este ano por causa da desaceleração econômica e da queda do consumo de carvão por lá. Um avanço pequeno, mas que pode indicar uma inversão na tendência de crescimento rápido que vinha sendo registrada. Até sexta-feira, especialistas do mundo todo discutem como garantir a implementação do Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura global. Dúvidas sobre as políticas ambientais do presidente eleito dos Estados Unidos também dominam as conversas e não é para menos, já que Donald Trump, durante a campanha, disse que simplesmente não acredita no aquecimento global
contrariando todas as evidências. Zileide. Obrigada, Cecília. Bom trabalho. E veja essa história. Uma mãe procurou a polícia e disse que o filho de apenas 26 dias tinha sido roubado. Depois ela voltou atrás e confessou que deu a criança. A polícia quer saber agora se ela recebeu algum dinheiro em troca. A reportagem é de Paulo Gonçalves, de Campinas. O bebê foi levado de Campinas para Presidente Prudente, interior de São Paulo, pela suposta compradora, que tem parentes na cidade. A mãe e a mulher passaram a manhã prestando depoimento. A história começou com os apelos nas redes sociais. A mãe dizia que o filho tinha sido sequestrado e pedia ajuda. Essas imagens do circuito de segurança de uma loja de Campinas mostram a mãe com a criança no colo e uma mulher pagando uma roupa que comprou para o menino. A mãe contou à polícia que ela se ofereceu para ajudar. Depois a mãe disse que as duas foram para um terminal de ônibus. A mãe contou que foi ao banheiro e quando voltou a desconhecida tinha sumido com a criança. Na delegacia, ela acabou confessando que entregou o bebê depois de uma negociação pela internet. A mãe disse que recebeu R$200, mas nega que o dinheiro seria um pagamento pelo bebê. Agora à tarde, a criança vai ser trazida para a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. E o delegado responsável pelo inquérito vai entregar o bebê para o Conselho Tutelar. A avó paterna já demonstrou interesse em ficar com o menino. Tanto a mãe que entregou o bebê, quanto a mulher que levou a criança, devem responder pelo crime de entrega de criança a terceiros sob recompensa. Elas podem pegar de 1 a 4 anos de cadeia, além de pagar uma multa. A mãe da criança vai responder em liberdade. A delegacia de Presidente Prudente encaminhou a mulher que estava com o bebê para uma cadeia. Ela também vai responder por ocultação de criança. A Polícia de São Paulo já tem imagens do sistema de segurança que podem ajudar a esclarecer um crime que aconteceu no fim de semana. Um homem é suspeito de ter matado a ex-mulher. Os vizinhos ouviram tiros e encontraram um casal caído no chão da sala. Edna Maralina da Silveira, de 28 anos, e um homem não identificado, de 42, foram baleados. O homem disse que quem atirou foi o ex-companheiro de Edna, Hugo Alexandre Gabric. Edna morreu no hospital e o homem pode ficar paraplégico. Segundo a polícia, Hugo aproveitou a chegada de um entregador de pizza para entrar no prédio. Edna já tinha registrado queixa contra Hugo em Goiânia, onde os dois moraram juntos por 6 anos. Em julho, ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex por ameaça, mas a decisão foi revogada na quarta-feira passada a pedido da própria Edna. Até o fim do mês, mais de 84 milhões de brasileiros devem receber a primeira parcela do 13º salário. Ao todo, quase 200 bilhões de reais devem ser injetados na economia. A reportagem é de Mônica Silveira. Todo mundo esperando o fim do ano chegar. O vendedor da loja louco para engordar a comissão. A gente tem uma expectativa muito grande que as vendas cresçam para a gente ter uma possibilidade de ganho maior no final do ano. Dinheiro novo na praça vai ter. 197 bilhões de reais devem desembarcar nos bolsos de 84 milhões de brasileiros que têm emprego formal ou são aposentados ou pensionistas. E o que se faz com esse dinheiro? As pessoas provavelmente vão utilizar para pagar dívidas, isso é a maioria. Mas vão ter aquela parcela de pessoas que vai continuar consumindo. Nos outros anos dava até para guardar alguma parte, porque a inflação do país não estava tão alta, dava para a gente ainda guardar alguma parte para comprar as coisas de fim de ano, mas esse ano tá difícil as coisas. Assim fica difícil para o comércio, né? Mas calma. Para os vendedores, uma luzinha de esperança se acendeu no fim de outubro. Foi quando eles perceberam que os clientes começaram a negociar a quitação de dívidas antigas. Eles começaram a fazer acordos com administradoras de cartão de crédito e com financeiras. E, ao mesmo tempo, passaram a entrar em novos financiamentos. Tem muito gerente de loja feliz. Liberou o cartão, crédito na mão. Você acha que esse ano deve ser melhor do que o último? Com certeza a gente vai ter um dezembro esperado, superando nossas próprias expectativas. Os economistas lembram, é prudente não comprometer mais de 30% da renda com dívidas. E uma reserva para o começo do ano que vem, quando muitas despesas novas devem surgir, não é nada mal. Giovanni vai conseguir fazer a dele. No momento atual que a gente está vivendo, então nada melhor do que investir o 10º, né, para ver como vai ficar a expectativa futura, né? Para José Vitor, que é autônomo e não tem 13º salário, resta sonhar com o sofá da loja. Se eu tivesse me programado, coisa mais difícil de programar, era o sofá. Só paquerando. Só paquerando. E a dificuldade para conseguir financiamento está impulsionando o uso do cartão de crédito no Brasil.
Enquanto a economia encolhe, esse setor está crescendo e os juros também. Chegaram a quase 500% ao ano, um recorde. O repórter Renato Biasi explica agora o que isso significa para o seu bolso. Não tem como esquecer que estamos perto do Natal. O comércio faz questão de lembrar isso ao consumidor, que, por sua vez, não esquece que o dinheiro está mais curto que o mês. A saída para muitos é apelar por cartão de crédito. Eu uso para fazer as compras sem parcelado. É mais fácil. Não corro tanto risco. Dá para parcelar? Dá para parcelar, a perda de vista. Com a dificuldade de muitas pessoas em conseguir empréstimos no mercado, o cartão de crédito se tornou uma opção ainda mais tentadora de financiar as compras. Tanto que o número de operações das administradoras subiu 3% neste ano em relação a 2015. Mas toda essa facilidade tem um preço, e ele é bem alto. Em setembro, os juros do cartão foram a 480% ao ano, um recorde. Vamos dar um exemplo. Uma fatura de R$ 1.200. Se o consumidor pagar só o mínimo, R$ 270, e parcelar o restante, R$ 930, mais multas e encargos, em 6 vezes, vai acabar desembolsando quase R$ 2.500. Só de juros são quase R$ 1.400. E isso se ele não usar o cartão para mais nada. Resultado, as administradoras só perdem para as empresas de telefonia no ranking de reclamações do Procon de São Paulo. Só no primeiro semestre foram mais de 9.200 queixas, boa parte delas por causa de juros considerados abusivos. São os juros mais altos do mercado. Diante dessa situação, o consumidor tem que tomar uma atitude enérgica, ou contratar um outro tipo de linha de crédito para cobrir esse débito em aberto. Geralmente as outras linhas são mais baratas do que os créditos, o juro do crédito rotativo, ou eventualmente entrar com uma ação judicial para rever a taxa de juros que aquele banco pratica ou que aquela instituição pratica. O consumidor também precisa prestar atenção às cobranças indevidas, como anuidade não informada, compras não autorizadas e seguros disfarçados. Tainá ficou com o nome sujo, mesmo tendo quitado a fatura em atraso do cartão. O mais difícil eu fiz, que é pagar a fatura, e ainda não tive nenhum retorno. Absurdo, muito. Assustador. E de cada 6 consumidores brasileiros, 1 está sem luz em casa por falta de pagamento, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para resolver o problema, tem muita gente tentando parcelar a dívida. É o que mostra a reportagem de Cristiane Leite. Desempregado, Renê não conseguiu pagar as contas de luz em dia. A dívida já passava de R$ 700. Agora que está trabalhando, foi ao posto da CEMIG em Belo Horizonte para negociar. O juros do parcelamento vai para 750 milhões e esse valor dá para dividir de 11 dias. O nosso orçamento assim, foi satisfatório. Em todo o Brasil, o número de consumidores que tiveram o fornecimento cortado por falta de pagamento nas contas de luz disparou. Em junho de 2014, era de 0,75%, segundo a ANEEL. No mesmo mês deste ano, saltou para 17,33%. O aumento foi de 2.210%, ou seja, de 23 vezes. Os clientes que estão com contas atrasadas precisam ser notificados. Esse aviso pode ser por telefone, mensagem de texto, carta cobrança ou alerta na própria conta. 15 dias depois desse comunicado, a companhia pode fazer o corte no fornecimento de energia, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. As concessionárias não são obrigadas a parcelar a conta de luz. Algumas aceitam a negociação, o que para os especialistas é a melhor saída. Em Minas, a inadimplência cresceu 15% entre junho do ano passado e junho deste ano. A CEMIG está fazendo uma campanha para tentar aumentar as negociações. Os clientes estão recebendo esta carta que informa sobre as facilidades para quem quer colocar as contas em dia. O prazo de parcelamento aí, ele pode chegar até 24 vezes e, de acordo com a entrada que o cliente der, o número de débitos que ele possui, pode ter juros inferiores aos juros que normalmente a gente negocia, que normalmente é 1,7%, podendo chegar a juros até de 0,5% ao mês. Agora, com o acréscimo do parcelamento na conta de luz, todo mundo na casa de Renê vai ter que diminuir o consumo de energia. Agora a gente tem que pôr o pé no chão, né, e saber que a gente tem que ter mais policiamento nessa parte, para economizar menos.
E se a conta de luz está mais difícil de pagar, um respiro pode vir dos aluguéis. Os valores estão mais baixos. E a Renata Capucci mostra que este é o melhor momento de negociar com os proprietários. 2 quartos em Botafogo, zona sul do Rio. A Marcela dividia os custos deste apartamento alugado com a irmã. Até que, quando ela perdeu o emprego, ela teve que voltar para casa do meu pai e eu fiquei sozinha. Então, complicou bastante, assim, no meu orçamento, né? O aluguel e o condomínio consomem 70% do salário dela. E a Marcela não está sozinha. O aluguel é um dos itens que mais pesam na renda da família brasileira. Está entre as 5 principais despesas do orçamento. No fim de 2013, o aluguel chegou a registrar um aumento equivalente ao dobro da inflação. Mas esse quadro mudou. Agora, enquanto o IPCA dos últimos 12 meses acumula alta de 7,87%, os aluguéis subiram em média 5,65% no mesmo período. Então isso mostra que existe muito imóvel disponível para as famílias. Com a oferta de imóveis aumentando, né, dada essa recessão e a taxa de desemprego alta, né, os valores dos aluguéis vêm se reduzindo. Quem tem imóvel vazio não está conseguindo alugar facilmente, não. Ao contrário, e os proprietários estão fazendo a conta. Será que não vale a pena dar um desconto em vez de correr o risco de perder o inquilino e ainda ficar no prejuízo, tendo que arcar com o condomínio e com o IPTU? Quem mora em apartamento alugado e paga tudo certinho, a hora é essa. Você pode e deve aproveitar para negociar. Não se aplicar o reajuste anual. Isso é uma coisa que é bem negociada. E em alguns casos, quando realmente naquela região o aluguel caiu, até uma negociação para reduzir o aluguel que vem sendo praticado. Foi o que a Marcela fez quando soube que o aluguel ia aumentar. Reclamou com a imobiliária e recebeu uma boa notícia do proprietário. Ele disse que ia segurar por uns 6 meses para a gente ver como a economia ia ficar, mas... Sem aumento? Sem aumento. Mas, na verdade, eu ainda quero negociar para baixar um pouco, né? Será que vai dar? Talvez. Sendo uma boa inquilina, pagando direitinho, mantendo bem o apartamento, eu acho que dá, sim. E o maior avião do mundo pousou hoje em Campinas, no interior de São Paulo. Logo cedo, mais de 100 pessoas, entre jornalistas e fãs de aviação, ficaram junto à pista no aeroporto de Viracopos. Até do lado de fora do aeroporto, tinha muita gente procurando um bom lugar para ver de perto o pouso do Antonov AN-225. O maior avião do mundo tem 84 metros de comprimento e 88 da ponta de uma asa até a extremidade da outra. Com 6 turbinas, a aeronave é capaz de transportar até 250 toneladas. O avião veio ao Brasil para transportar uma peça de 30 toneladas. A previsão é que o Antonov decore às 10h30 da noite rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Promotores da Suécia chegaram hoje à Embaixada do Equador em Londres para interrogar Julian Assange, o fundador do site Wikileaks. Em frente ao prédio da Embaixada do Equador em Londres, apoiadores de Julian Assange fizeram um protesto. Os promotores vão ouvir Assange no processo em que ele é acusado de estupro. O depoimento vai ser encaminhado à justiça sueca. Assange, que nega as acusações, está refugiado na Embaixada Equatoriana desde 2012. Ele não quer responder às acusações na Suécia porque teme ser deportado para os Estados Unidos, onde pode ser indiciado por espionagem. Ele é criador do site Wikileaks, que revelou documentos secretos do governo americano e, na última campanha eleitoral, divulgou e-mails que abalaram a campanha da democrata Hillary Clinton. O governo colombiano e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram um novo acordo de paz 6 semanas depois do acordo original ser rejeitado pelo referendo popular. O novo texto foi assinado sábado em Havana. Os negociadores do governo atenderam a alguns pedidos dos defensores do não. As penas aos narco-guerrilheiros, por exemplo, poderão ser mais duras, como o cumprimento da pena em um determinado território. A guerrilha terá que informar o que possui em dinheiro e terras para que isso faça parte de um fundo de reparação às vítimas. O que não avançou foi a discussão sobre a participação política. As Farc não abrem mão de formar partido e disputar as eleições. O governo também não conseguiu garantir que o novo acordo fosse integrado à Constituição. Ainda não ficou decidido se haverá um novo plebiscito para aprovar o acordo. E a seguir, Donald Trump anunciou os primeiros nomes do futuro governo. E a eleição dele mexe com os juros aqui no Brasil. E a Argentina registra a primeira morte pelo vírus da Zika.
Até já. O projeto Dom Luiz Banella, de Canela, Rio Grande do Sul, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. Entrei na sala de aula e disse, nós vamos fazer um projeto com materiais recicláveis, lata, tinta, tecido. Todo mundo ficou assim. De que maneira você tem o melhor som no seu CD? Se eu toco com isso aqui assim, se eu toco com isso aqui assim, o som está em cada um. Cada um imagina o que o seu instrumento pode criar e até onde ele pode chegar. Né? As crianças poderem usar essa concentração e diluir essa concentração no dia a dia delas. Se tem um barulho na rua, eles sabem dizer direitinho, esse é grave, esse é agudo. Interpretar essas questões com música. Criança Esperança, uma parceria Globo e Unesco, uma campanha de milhões de brasileiros. Apoio 3, Cafés Expressos e Multibebidas da Três Corações. Esse é um projeto bem intimista, as pessoas de casa vão ter a oportunidade de assistir um DVD maravilhoso, que foi feito com muito carinho. O resultado está aí agora para as pessoas de casa curtirem e a gente ficar muito feliz com esse resultado maravilhoso que vai ser um DVD Léo Magalhães de Maringá para todo o Brasil. Menos se espera, pior acontece. Sai pra lá com esse maldoso que eu tenho uma notícia boa. Posso saber qual é o assunto? É o clássico Amor à Vida, no Love Around. Preste atenção. Hoje, depois do Jornal Hoje, no Vida Show. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma estratégia de empresário ao nomear os primeiros nomes da equipe de governo. Ele indicou 2 aliados dele, mas que são rivais entre si para cargos estratégicos. Vamos então a Nova York falar com o correspondente Alan Severiano. Boa tarde, Alan. Será que essa tática de estimular a concorrência interna funciona na política? Boa tarde, Leide. Isso só o tempo vai dizer, mas esse sempre foi o estilo de Trump como empresário. Além de estimular a concorrência, ele quer agradar a 2 grupos que o apoiaram na campanha. Reince Priebus, que vai ser o chefe de gabinete, é um nome forte do Partido Republicano. Tem bom trânsito com o Congresso, e isso é fundamental para Trump conseguir aprovar a agenda polêmica dele. Já Stephen Bannon, que foi escolhido como estrategista-chefe e principal conselheiro, é um crítico da cúpula do partido. Ele comandou a campanha de Trump e também um site de notícias que propaga ideias de extrema-direita, como a superioridade dos brancos. Bannon foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica e de dar declarações contra judeus. Ontem, na primeira entrevista à TV americana como presidente eleito, Trump repudiou os xingamentos que eleitores dele têm feito às minorias. Trump disse que está triste com esse comportamento e pediu: parem de fazer isso. Sobre imigração ilegal, ele pareceu suavizar o discurso. Na campanha tinha dito que ia deportar 11 milhões de imigrantes sem documentos. Ontem disse que a prioridade é prender ou deportar os que cometeram crimes. Pelas contas dele, são 2 ou 3 milhões de pessoas. Trump afirmou que só vai tomar uma decisão sobre os outros ilegais depois de garantir a segurança da fronteira, que será protegida com um muro e poderá ter alguns trechos de cerca. Para os americanos que protestam contra a vitória dele, Trump disse: não tenham medo. Esse tema, o tema da imigração, preocupa muito a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. O presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, disse que Trump não pretende criar uma força de deportação. E lembrou que esse é um país de imigrantes. Zileide. Obrigada, Alan. Bom trabalho. E passada a eleição americana, economistas ouvidos pelo Banco Central brasileiro acreditam que a taxa básica de juros por aqui vai cair mais devagar do que o esperado antes da eleição. Já no mercado de câmbio, a estimativa é de que o dólar feche o ano cotado a R$ 3,22. Agora, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,44. A Argentina registrou neste fim de semana a primeira morte pelo vírus da Zika. A vítima foi um bebê de 10 dias internado em Tucumã, no norte do país. O bebê era um dos 4 que estava em observação e tinha microcefalia. No relatório do projeto de lei sobre as medidas contra a corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, está reunido nesse momento com integrantes do Ministério Público para discutir todos os pontos do relatório dele e sobre as propostas, que eram 10,
E agora são 18. De Brasília, Cláudia Bem Tempo. Cláudia Bom Tempo tem as informações. Boa tarde, Cláudia. Quase errei o seu nome, me confundi, mas tá tudo certo. Bom tempo. Nunca, né, Leide? Boa tarde, Leide. Boa tarde a todos. Olha, durante a reunião, o relator Onyx Lorenzoni, do Democratas, recebeu um pedido do Ministério Público para incluir mais uma medida no relatório da comissão. A prisão preventiva para a recuperação de bens, ou seja, impedir que envolvidos ou suspeitos desapareçam com o dinheiro da corrupção. Esse ponto já estava no texto, havia sido retirado e agora está de volta. Os integrantes da comissão e também os convidados do Ministério Público estão discutindo todos os pontos, entre eles a criminalização do Caixa 2, que é esse dinheiro ilegal recebido por partidos e políticos e que recebeu uma pena de 2 a 5 anos de prisão e também multa. O relator garante que no texto dele não há brecha para uma anistia. Eles discutem também uma outra medida que preocupou os investigadores da Lava Jato. Pelo texto, juízes, promotores e procuradores passariam a responder também pelo crime de responsabilidade. E esse ponto foi proposto pelo próprio relator. Zileide. Obrigada, Cláudia. Bom tempo e bom trabalho para você. A seguir, diversão levada a sério. Empresas usam um jogo para analisar o comportamento dos funcionários no trabalho. Até já. Vocês são extraordinários, meus filhos. Diferentes de tudo o que o mundo já viu, destinados a proteger o povo de Nova York. Nunca vimos inimigos como eles, tão grandes, com tanta força. Eles não são humanos. Uma força maligna está crescendo. O líder deles, o destruidor, virá até vocês ferozmente. Crianças, larguem as armas. O povo de Nova York verá vocês como sua única esperança. As tartarugas são super-heróis e os super-heróis são essas tartarugas. Mas tem algum outro detalhe sobre eles? Eles são ninjas. Vocês serão responsáveis por feitos incríveis. Ai, me sinto ótimo agora! Hoje, na véspera do feriado, as Tartarugas Ninja em tela quente. Santa Tartaruga. Não é fácil conviver com uma doença grave e que não tem cura. Mas a AIDS tem tratamento e pode ser controlada com medicamentos gratuitos. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o resultado. Só que para quem prefere fechar os olhos, tudo fica mais difícil. Faça o teste de HIV e viva melhor. Uma campanha do UNAIDS, da Globo e de todo o Brasil. Júlia caiu numa armadilha e foi acusada de um crime que não cometeu. Foi meu namorado que me deu para levar aquilo. Eu nem sabia o que tinha dentro. Perseguida pela polícia e pelo ex-namorado, ela foi ajudada por Gui e ficou encantada por ele. Você é o cara mais maravilhoso e generoso que existe. Ninguém nunca tinha achado isso de mulher. Mas não vai ser fácil conquistar esse roqueiro, porque apesar de todas as brigas com a esposa, ele ainda é apaixonado por Diana. Eu não sou muito fã da Diana, mas o Gui é aquele mais louco que é. Eles vivem brigando, fazendo as pazes. Brigando, fazendo as pazes. É tudo muito forte, exagerado, sabe? Né? De tédio ali, meu filho, ninguém morre. Hoje, Hot Story. Um jogo que desafia equipes de amigos a escapar de uma sala trancada a 7 chaves e era encarado só como brincadeira, está ficando mais sério. As empresas estão usando a dinâmica para ver como os funcionários se comportam. A repórter Natália Ariete acompanhou uma equipe e mostra agora como o jogo funciona. O dia começou com uma reunião para 32 funcionários de uma empresa de logística de São Paulo. Mas repara na animação do pessoal. Eles vão participar de um jogo de equipe, escape room, ou alguma coisa como escape da sala. Pode ser um quarto de hotel, um laboratório, a cela de uma cadeia brasileira super realista. E a gente vai acompanhar o grupo que vai ficar preso numa penitenciária de segurança máxima que tem até cadeira elétrica. E ela faz um barulhinho que só aumenta a vontade de sair daqui logo. O desafio é escapar da sala em no máximo 1 hora. Todo mundo chega algemado, feito prisioneiro mesmo, mas com o rosto coberto. E quando a equipe vê o cenário, fica com aquela cara de interrogação.
E agora, como é que faz? É algo interessante e intrigante, na verdade. Os rabiscos nas paredes, o cobertor despedaçado, os muitos cadeados, nada tá ali por acaso. Ou é para confundir, ou é uma pista. Você veio hoje toda arrumadinha, tal, aí já tá aí deitada no chão. Ah, tem que ser assim, né? Se tá todo mundo junto, tem que participar, mesmo arrumadinha, tem que participar. Eles estão ali entretidos e o cronômetro não para, mas a metade do tempo já passou. Enquanto eles quebram a cabeça ali, tem gente de olho aí do outro lado. A Mariana é psicóloga e ela fica aqui analisando o comportamento dos colegas de trabalho para depois mandar um relatório para a empresa. Se elas colaboram, se elas percebem se as pistas, se elas têm um raciocínio lógico legal, se elas conseguem organizar bem a equipe. Quando montou o negócio, Cláudio não imaginava que o número de clientes corporativos fosse empatar com o público geral, que vai lá só por lazer. Esse tipo de brincadeira, como a gente chama, né, ela pode trazer à tona N realidades do dia a dia, e isso pode ser muito importante no momento que a empresa está precisando de fazer um planejamento ou um engajamento maior do time. Preste atenção na dica. Frank Morris sangrou muito para passar por entre essas barras. Eu acho que o negócio que é novo para todo mundo, porque está todo mundo aqui ansioso, está todo mundo gostando aqui. O Rodrigo, que trouxe uma parte da equipe para jogar e jogou junto, diz que esses 60 minutos intensos de desafio ajudam a unir a equipe. O sentimento do time, de união, de vencer os desafios juntos, de planejar bem para resolver um problema. Para escapar da sala, cada um ajuda do seu jeito, como deve ser mesmo no dia a dia de uma empresa, ainda mais sob pressão. Faltam 5 segundos para terminar, hein? O prazo deles. E é feito trabalho. Só vai dar certo e ficar bem feito se a equipe estiver unida e colaborar para o mesmo objetivo. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e até amanhã. CYG 883, TV Tribuna, em sintonia com você. Video Show. O bebê foi levado de Campinas para Presidente Prudente, interior de São Paulo, pela suposta compradora, que tem parentes na cidade. A mãe e a mulher passaram a manhã prestando depoimento. A história começou com os apelos nas redes sociais. A mãe dizia que o filho tinha sido sequestrado e pedia ajuda. Essas imagens do circuito de segurança de uma loja de Campinas mostram a mãe com a criança no colo e uma mulher pagando uma roupa que comprou para o menino. A mãe contou à polícia que ela se ofereceu para ajudar. Depois a mãe disse que as duas foram para um terminal de ônibus. A mãe contou que foi ao banheiro e quando voltou a desconhecida tinha sumido com a criança. Na delegacia, ela acabou confessando que entregou o bebê depois de uma negociação pela internet. A mãe disse que recebeu R$200, mas nega que o dinheiro seria um pagamento pelo bebê. Agora à tarde, a criança vai ser trazida para a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. E o delegado responsável pelo inquérito vai entregar o bebê para o Conselho Tutelar. A avó paterna já demonstrou interesse em ficar com o menino. Tanto a mãe que entregou o bebê, quanto a mulher que levou a criança, devem responder pelo crime de entrega de criança a terceiros sob recompensa. Elas podem pegar de 1 a 4 anos de cadeia, além de pagar uma multa. A mãe da criança vai responder em liberdade. A delegacia de Presidente Prudente encaminhou a mulher que estava com o bebê para uma cadeia. Ela também vai responder por ocultação de criança. A Polícia de São Paulo já tem imagens do sistema de segurança que podem ajudar a esclarecer um crime que aconteceu no fim de semana. Um homem é suspeito de ter matado a ex-mulher. Os vizinhos ouviram tiros e encontraram um casal caído no chão da sala. Edna Maralina da Silveira, de 28 anos, e um homem não identificado, de 42, foram baleados. O homem disse que quem atirou foi o ex-companheiro de Edna, Hugo Alexandre Gabric. Edna morreu no hospital e o homem pode ficar paraplégico. Segundo a polícia, Hugo aproveitou a chegada de um entregador de pizza
para entrar no prédio. Edna já tinha registrado queixa contra Hugo em Goiânia, onde os dois moraram juntos por 6 anos. Em julho, ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex por ameaça, mas a decisão foi revogada na quarta-feira passada, a pedido da própria Edna. Até o fim do mês, mais de 84 milhões de brasileiros devem receber a primeira parcela do 13º salário. Ao todo, quase 200 bilhões de reais devem ser injetados na economia. A reportagem é de Mônica Silveira. Todo mundo esperando o fim do ano chegar. O vendedor da loja louco para engordar a comissão. A gente tem uma expectativa muito grande que as vendas cresçam para a gente ter uma possibilidade de ganho maior no final do ano. Dinheiro novo na praça vai ter. 197 bilhões de reais devem desembarcar nos bolsos de 84 milhões de brasileiros que têm emprego formal ou são aposentados ou pensionistas. E o que se faz com esse dinheiro? As pessoas provavelmente vão utilizar para pagar dívidas, e são a maioria. Mas vão ter aquela parcela de pessoas que vai continuar consumindo. Nos outros anos dava até para guardar alguma parte, porque a inflação do país não estava tão alta, dava para a gente ainda guardar alguma parte para comprar as coisas pelo ano, mas esse ano tá difícil as coisas. Assim fica difícil para o comércio, né? Mas calma. Para os vendedores, uma luzinha de esperança se acendeu no fim de outubro. Foi quando eles perceberam que os clientes começaram a negociar a quitação de dívidas antigas. Eles começaram a fazer acordos com administradoras de cartão de crédito e com financeiras. E, ao mesmo tempo, passaram a entrar em novos financiamentos. Tem muito gerente de loja feliz. Liberou o cartão, crédito na mão. Você acha que esse ano deve ser melhor do que o último? Com certeza a gente vai ter um dezembro esperado, superando nossas próprias expectativas. Os economistas lembram, é prudente não comprometer mais de 30% da renda com dívidas. E uma reserva para o começo do ano que vem, quando muitas despesas novas devem surgir, não é nada mal. Giovanni vai conseguir fazer a dele. No momento atual que a gente está vivendo, então nada melhor do que investir o 10º, né, para ver como vai ficar a expectativa futura, né? Para José Vitor, que é autônomo e não tem 13º salário, resta sonhar com o sofá da loja. Se eu tivesse me programado, coisa mais difícil de programar, era o sofá. Só paquerando. Só paquerando. E a dificuldade para conseguir financiamento está impulsionando o uso do cartão de crédito no Brasil. Enquanto a economia encolhe, esse setor está crescendo e os juros também. Chegaram a quase 500% ao ano, um recorde. O repórter Renato Biasi explica agora o que isso significa para o seu bolso. Não tem como esquecer que estamos perto do Natal. O comércio faz questão de lembrar isso ao consumidor, que, por sua vez, não esquece que o dinheiro está mais curto que o mês. A saída para muitos é apelar por cartão de crédito. Essas regiões todas estão com previsão de tempo firme hoje. As outras partes do Brasil têm previsão de chuva, com essa chuva forte também aqui no sul da Bahia. E olha que contraste entre as temperaturas. Porto Alegre com máxima de 32 graus, mas Curitiba com apenas 22. As capitais do Sudeste todas com temperaturas amenas. E Brasília também com máxima de 23 graus. Já de Cuiabá para cima, só calorão. Aí temos aqui Salvador com 29, mas Natal, Rio Branco e Manaus bem acima disso. Agora, e amanhã? Feriado, finalmente, amanhã. Finalmente, feriado com mar agitado. Isso desde Santos, que fica aqui no litoral de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atenção para chuva com raios nessa área enorme que vai aqui do Pará até Mato Grosso e chegando até Minas Gerais. Alerta aí de chuva volumosa no Rio de Janeiro e na Zona da Mata, aqui nessa intermediária. E chuvarada com ventos fortes, onde a gente vê essa parte aqui, que pega principalmente o Espírito Santo. Obrigada, Helena. Bom feriado para você. Para você também. Até amanhã. Até amanhã. E um novo tremor de menor intensidade atingiu a Nova Zelândia hoje. Ontem, 2 pessoas morreram durante um forte terremoto. O local mais atingido foi o mesmo onde há 5 anos o terremoto matou quase 200 pessoas. Veja na reportagem do correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Nesta segunda-feira, à luz do dia, é que as equipes de resgate conseguiram chegar aos locais que ficaram isolados depois do forte terremoto de domingo. Foi de noite pelo horário local e os alarmes de tsunami tiraram muita gente da cama rumo a pontos mais altos. A magnitude do tremor foi de 7,8 e o epicentro foi perto da cidade de Christchurch, na Ilha Sul,
mesmo local atingido por um outro terremoto há 5 anos e que deixou 185 vítimas. Desta vez o número de mortos foi bem menor, mas os estragos grandes, especialmente depois de tantos tremores secundários, um deles forte hoje de tarde com 6,3 de magnitude. Muitas estradas sofreram com desmoronamentos. Esse terreno ficou tão acidentado que deixou ilhado um grupo de vaquinhas que não tinha como sair. Moradores e comerciantes passaram o dia fazendo limpeza e contando prejuízos. Autoridades analisaram as estruturas em diversas cidades para verificar a segurança das construções. Para o primeiro-ministro John Key, a reconstrução do país custará bilhões de dólares. Milhares de pessoas estão fora de casa ou isoladas no interior do país, sem comunicação ou energia. Os estragos são muitos e o resgate deve demorar mais alguns dias. E este ano pode ser o mais quente de todos os tempos. A temperatura deve bater novo recorde. O comunicado foi feito durante a Conferência da ONU sobre o Clima, a COP22, em Marrakech. Vamos então a Londres com a correspondente Cecília Malan. Boa tarde, Cecília. Essa definitivamente não é uma boa notícia. Boa tarde, Zileide. E olha que 2015 já tinha batido o recorde, né? Se 2016 entrar mesmo para a história como o mais quente, o século XXI terá registrado 16 dos 17 anos mais escaldantes desde que a medição mundial começou. A temperatura média da superfície este ano deve ficar 1,2 graus acima dos níveis registrados antes da Revolução Industrial. Outro dado um pouco mais animador também foi divulgado hoje na COP22 em Marrakech. A emissão de gases do efeito estufa permaneceu estável pelo 3º ano seguido, graças principalmente à China. O país, responsável por 30% das emissões mundiais, deve poluir 0,5% a menos este ano por causa da desaceleração econômica e da queda do consumo de carvão por lá. Um avanço pequeno, mas que pode indicar uma inversão na tendência de crescimento rápido que vinha sendo registrada. Até sexta-feira, especialistas do mundo todo discutem como garantir a implementação do Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura global. Dúvidas sobre as políticas ambientais do presidente eleito dos Estados Unidos também dominam as conversas e não é para menos, já que Donald Trump, durante a campanha, disse que simplesmente não acredita no aquecimento global, contrariando todas as evidências. Zileide. Obrigada, Cecília. Bom trabalho. E veja essa história. Uma mãe procurou a polícia e disse que o filho de apenas 26 dias tinha sido roubado. Depois ela voltou atrás e confessou que deu a criança. A polícia quer saber agora se ela recebeu algum dinheiro em troca. A reportagem é de Paulo Gonçalves, de Campinas. Bem, eu uso para fazer algumas compras sem parcelar. É mais fácil. Não corre tanto risco. Dá para parcelar? Dá para parcelar, a perda de vista. Com a dificuldade de muitas pessoas em conseguir empréstimos no mercado, o cartão de crédito se tornou uma opção ainda mais tentadora de financiar as compras. Tanto que o número de operações das administradoras subiu 3% neste ano em relação a 2015. Mas toda essa facilidade tem um preço, e ele é bem alto. Em setembro, os juros do cartão foram a 480% ao ano, um recorde. Vamos dar um exemplo. Uma fatura de R$ 1.200. Se o consumidor pagar só o mínimo, R$ 270, e parcelar o restante, R$ 930, mais multas e encargos, em 6 vezes, vai acabar desembolsando quase R$ 2.500. Só de juros são quase R$ 1.400. E isso se ele não usar o cartão para mais nada. Resultado, as administradoras só perdem para as empresas de telefonia no ranking de reclamações do Procon de São Paulo. Só no primeiro semestre foram mais de 9.200 queixas, boa parte delas por causa de juros considerados abusivos. São os juros mais altos do mercado. Diante dessa situação, o consumidor tem que tomar uma atitude enérgica, ou contratar um outro tipo de linha de crédito para cobrir esse débito em aberto. Geralmente as outras linhas são mais baratas do que os créditos, o juro do crédito rotativo, ou eventualmente entrar com uma ação judicial para rever a taxa de juros que aquele banco pratica ou que aquela instituição pratica. O consumidor também precisa prestar atenção às cobranças indevidas, como anuidade não informada, compras não autorizadas e seguros disfarçados.
Tainá ficou com o nome sujo, mesmo tendo quitado a fatura em atraso no cartão. O mais difícil eu fiz, que é pagar a fatura, e ainda não tive nenhum retorno. Absurdo, muito. Assustador. E de cada 6 consumidores brasileiros, 1 está sem luz em casa por falta de pagamento, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para resolver o problema, tem muita gente tentando parcelar a dívida. É o que mostra a reportagem de Cristiane Leite. Desempregado, Renê não conseguiu pagar as contas de luz em dia. A dívida já passava de R$ 700. Agora que está trabalhando, foi ao posto da CEMIG em Belo Horizonte para negociar. O juros do parcelamento vai para 752, esse valor dá para dividir de 11 vezes. O nosso orçamento assim, foi satisfatório. Em todo o Brasil, o número de consumidores que tiveram o fornecimento cortado por falta de pagamento nas contas de luz disparou. Em junho de 2014, era de 0,75%, segundo a ANEEL. No mesmo mês deste ano, saltou para 17,33%. O aumento foi de 2.210%, ou seja, de 23 vezes. Os clientes que estão com contas atrasadas precisam ser notificados. Esse aviso pode ser por telefone, mensagem de texto, carta cobrança ou alerta na própria conta. 15 dias depois desse comunicado, a companhia pode fazer o corte no fornecimento de energia, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. As concessionárias não são obrigadas a parcelar a conta de luz. Algumas aceitam a negociação, o que para os especialistas é a melhor saída. Em Minas, a inadimplência cresceu 15% entre junho do ano passado e junho deste ano. A CEMIG está fazendo uma campanha para tentar aumentar as negociações. Os clientes estão recebendo esta carta, que informa sobre as facilidades para quem quer colocar as contas em dia. O prazo de parcelamento aí, ele pode chegar até 24 vezes e, de acordo com a entrada que o cliente der, o número de débitos que ele possui, pode ter juros inferiores aos juros que normalmente a gente negocia, que normalmente é 1,7%, podendo chegar a juros até de 0,5% ao mês. Agora, com o acréscimo do parcelamento na conta de luz, todo mundo na casa de Renê vai ter que diminuir o consumo de energia. Agora a gente tem que pôr o pé no chão, né, e saber que a gente tem que ter mais policiamento nessa parte, para economizar menos. E se a conta de luz está mais difícil de pagar, um respiro pode vir dos aluguéis. Os valores estão mais baixos. E a Renata Capucci mostra que este é o melhor momento de negociar com os proprietários. 2 quartos em Botafogo, zona sul do Rio. A Marcela dividia os custos deste apartamento alugado com a irmã. Até que, quando ela perdeu o emprego, ela teve que voltar para casa do meu pai e eu fiquei sozinha. Então, complicou bastante, assim, no meu orçamento, né? O aluguel e o condomínio consomem... Esta segunda-feira é a melhor oportunidade em quase 70 anos para observar a superlua, um fenômeno que ocorre quando a lua cheia surge no ponto de órbita mais perto da Terra. A reportagem é do Fábio Castro, de Goiânia. Ela vai surgindo, mais brilhante do que nunca. Parece maior, mais perto. Parece não, está mais perto da Terra. O fenômeno da superlua acontece quando o perigeu da Lua, ponto da órbita mais perto da Terra, coincide com a Lua cheia. Hoje a distância entre a Lua e a Terra é de pouco mais de 356 mil quilômetros, a menor desde janeiro de 1948. Durante o perigeu, uma superlua pode ser 30% mais brilhante e parecer 14% maior do que quando a Lua cheia ocorre no ponto da órbita mais distante da Terra. Os países da Oceania, como a Austrália, foram os primeiros a ver essa superlua na noite de ontem para hoje. Moradores de Sydney se reuniram em Bondi Beach para ver melhor o fenômeno. A superlua já deu um show na Espanha e na Suécia, mas hoje vai ser o melhor dia para ver ela brilhar. Gustavo Ramos, físico e técnico administrativo em Goiânia, nasceu em 1988 e espera ver pela primeira vez a superlua. Acho uma sensação bem interessante, essa possibilidade de ver a Lua bem maior.
Aqui no Brasil, o melhor horário para observar a superlua será mesmo à noite, logo após o sol se pôr. O lado bom é que não será necessário usar luneta, binóculo ou telescópio. Os astrônomos dizem que bom mesmo é olhar para o céu e ver este fenômeno a olho nu. Este professor de astronomia da Universidade Federal de Goiás diz que as pessoas não devem se preocupar com a Lua tão perto da Terra. Há uma influência, mas é muito pequena. Só para, em termos de valores, então uma maré com a superlua vai aumentar cerca de 1 polegada apenas. Então, assim, é uma influência, mas nada que cause aí um desastre. E diz que onde o tempo ajudar, a Lua gigante pode servir de cenário para os românticos. Para os românticos aí, né, a minha dica, além de estar observando o céu, estar de boa companhia, mais uma companhia aí que seria um bom vinho, né, e que seja de bom agrado aí. Tomara que tenhamos aí um céu bem bonito aí para hoje. E vamos ver quais regiões do Brasil têm maior chance de ver esse espetáculo. A Eliana Marques, que já está aqui, é quem vai contar pra gente. Quem serão os sortudos, afinal de contas, Eliana? Boa tarde. Boa tarde, Zileide. Olha, a visualização vai estar boa para muita gente aqui no Brasil. Boa tarde a todos vocês. Então, para quem estiver aqui entre Sergipe e a Ilha de Marajó, também oeste de Mato Grosso do Sul, a divisa desse estado com o Paraná, indo até o extremo sul do Brasil, todo mundo vai ver. Para a maior parte dos brasileiros, em amarelo aqui no mapa, condições de visualização moderadas, e onde vai ser mais difícil ver a superlua é nessa área aqui, que passa por São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória e vai até o sul da Bahia. Logo em São Paulo, porque a gente está com o tempo muito fechado, né? Então, aqui no Sudeste, principalmente, tem muita nuvem. E olha só quanta chuva está sendo esperada hoje nessas cidades aqui de São Paulo, na divisa com Minas, também aqui no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, em grande parte de Minas e no Rio, principalmente. Na cidade do Rio de Janeiro, a segunda-feira está cinzenta desde cedo. E na Baixada Fluminense, uma comunidade inteira ficou inundada em Magé ontem, como a gente vê nessas imagens de telespectadores. Em Duque de Caxias, em 24 horas, choveu praticamente o que seria normal para o mês inteiro. Essas fotos aqui são do site Caxias Online. Agora, Eliana, o que está provocando essa chuvarada toda aqui no Sudeste? Tem uma área de baixa pressão atmosférica, né? Então funciona assim, olha, ela está aqui em cima do Sudeste e a maneira como ela gira faz com que toda a umidade que está aqui embaixo seja jogada lá para cima nas nuvens. E isso deixa o tempo muito instável. Inclusive no Rio, em BH, em Vitória, ainda pode chover forte hoje. Na capital paulista, o grosso dessa chuva foi na madrugada, mas ainda pode chover também. E vejam que tirando essas áreas amarelas aqui do mapa, né? Então, entre Sergipe, litoral do Maranhão, oeste de Mato Grosso do Sul, divisa desse estado com São Paulo, Paraná e até o extremo sul do Brasil. 70% do salário dela. E a Marcela não está sozinha. O aluguel é um dos itens que mais pesam na renda da família brasileira. Está entre as 5 principais despesas do orçamento. No fim de 2013, o aluguel chegou a registrar um aumento equivalente ao dobro da inflação. Mas esse quadro mudou. Agora, enquanto o IPCA dos últimos 12 meses acumula alta de 7,87%, os aluguéis subiram em média 5,65% no mesmo período. Então isso mostra que existe muito imóvel disponível para as famílias. Com a oferta de imóveis aumentando, né, dada essa recessão e a taxa de desemprego alta, né, os valores dos aluguéis vêm se reduzindo. Quem tem imóvel vazio não está conseguindo alugar facilmente, não. Ao contrário, e os proprietários estão fazendo a conta. Será que não vale a pena dar um desconto em vez de correr o risco de perder o inquilino e ainda ficar no prejuízo, tendo que arcar com o condomínio e com o IPTU? Quem mora em apartamento alugado e paga tudo certinho, a hora é essa. Você pode e deve aproveitar para negociar. Não se aplicar o reajuste anual. Isso é uma coisa que é bem negociada. E em alguns casos, quando realmente naquela região o aluguel caiu, até uma negociação para reduzir o aluguel que vem sendo praticado. Foi o que a Marcela fez quando soube que o aluguel ia aumentar. Reclamou com a imobiliária e recebeu uma boa notícia do proprietário. Ele disse que ia segurar por uns 6 meses para a gente ver como a economia ia ficar, mas... Sem aumento? Sem aumento. Mas, na verdade, eu ainda quero negociar para baixar um pouco, né? Será que vai dar? Talvez.
sendo uma boa inquilina, pagando direitinho, mantendo bem o apartamento, eu acho que dá, sim. E o maior avião do mundo pousou hoje em Campinas, no interior de São Paulo. Logo cedo, mais de 100 pessoas, entre jornalistas e fãs de aviação, ficaram junto à pista no aeroporto de Viracopos. Até do lado de fora do aeroporto, tinha muita gente procurando um bom lugar para ver de perto o pouso do Antonov AN-225. O maior avião do mundo tem 84 metros de comprimento e 88 da ponta de uma asa até a extremidade da outra. Com 6 turbinas, a aeronave é capaz de transportar até 250 toneladas. O avião veio ao Brasil para transportar uma peça de 30 toneladas. A previsão é que o Antonov decore às 10h30 da noite rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Promotores da Suécia chegaram hoje à Embaixada do Equador em Londres para interrogar Julian Assange, o fundador do site Wikileaks. Em frente ao prédio da Embaixada do Equador em Londres, apoiadores de Julian Assange fizeram um protesto. Os promotores vão ouvir Assange no processo em que ele é acusado de estupro. O depoimento vai ser encaminhado à justiça sueca. Assange, que nega as acusações, está refugiado na Embaixada Equatoriana desde 2012. Ele não quer responder às acusações na Suécia porque teme ser deportado para os Estados Unidos, onde pode ser indiciado por espionagem. Ele é criador do site Wikileaks, que revelou documentos secretos do governo americano e, na última campanha eleitoral, divulgou e-mails que abalaram a campanha da democrata Hillary Clinton. O governo colombiano e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram um novo acordo de paz 6 semanas depois do acordo original ser rejeitado pelo referendo popular. O novo texto foi assinado sábado em Havana. Os negociadores do governo atenderam a alguns pedidos dos defensores do não. As penas aos narco-guerrilheiros, por exemplo, poderão ser mais duras, como o cumprimento da pena em um determinado território. A guerrilha terá que informar o que possui em dinheiro e terras para que isso faça parte de um fundo de reparação às vítimas. O que não avançou foi a discussão sobre a participação política. As Farc não abrem mão de formar partido e disputar as eleições. O governo também não conseguiu garantir que o novo acordo fosse integrado à Constituição. Ainda não ficou decidido se haverá um novo plebiscito para aprovar o acordo. E a seguir, Donald Trump anunciou os primeiros nomes do futuro governo. E a eleição dele mexe com os juros aqui no Brasil. E a Argentina registra a primeira morte pelo vírus da Zika. Até já. O projeto Dom Luiz Guanella, de Canela, Rio Grande do Sul, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. Entrei na sala de aula e disse, nós vamos fazer um projeto com materiais recicláveis, lata, tinta, tecido. Todo mundo ficou assim. De que maneira você tem o melhor som no seu CD? Se eu toco com isso aqui assim, se eu toco com isso aqui assim, o som está em cada um. Cada um imagina o que você instrumento.